Olá, pessoal. Meus primeiros anos, do Colégio Estadual Getúlio Vargas, turmas 1003, 1004. Estamos aqui, nesse ambiente virtual para tentar dar seguimento aos nossos cursos, por conta dessa paralisação por tempo indeterminado aí das aulas, Claro que a gente preferia estar na sala de aula, estarmos juntos, mas por enquanto ainda não é possível. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares, estejam todos aqueles que podem, devem realmente estar em casa. Mas a gente deve tocar o barco, Tá na hora de tocar o barco para frente. E a gente vai, a partir de agora, trabalhar um pouquinho, trabalhar algumas aulas nesse formato de vídeo, na plataforma. Eu espero que a maioria de vocês tenha acesso, a essas aulas. Vou procurar colocar aulas pequenas, aulas curtas, para vocês não perderem tanto tempo aqui assistindo vídeo, ouvindo a minha voz, Não é fácil, mas logo em seguida eu publico uma lista de exercícios e aí sim vocês vão ter material para, com calma, com tempo, poderem trabalhar, fazer a cabeça girar em torno do que a gente conversa aqui nos vídeos, E aos poucos a gente vai avançando e esperando que muito em breve, a gente possa voltar para as nossas aulas normais, ordinárias, Bom, o que acontece? Os dias que eu trabalho com vocês são segundas e terças, certo? Então, por exemplo, hoje eu estou publicando essa aula, vou estar publicando também a lista de exercícios, E amanhã, que é terça, eu devo estar também publicando a resolução, da lista de exercícios que eu vou entregar para vocês hoje. E aí o que acontece? Nesse período, entre segunda e terça-feiras, que são os dias, normais de aula de matemática de vocês, eu gostaria, que nessas semanas aí que a gente continuar nessa situação, eu gostaria que vocês reservassem, um tempo na segunda e na terça, ou na segunda ou na terça, não importa, mas que nesse período aí entre segunda e terça vocês de fato reservem um tempo para o estudo de matemática, porque é exatamente nesses dias que eu vou estar por aqui, nesse ambiente, eu vou publicar as aulas, eu vou estar atento aos comentários que vocês vão fazer na plataforma, com dúvidas, para a gente, se for o caso, eu poder responder, certo? Vai ser exatamente nesse período de segunda e terça, porque nos outros dias da semana eu vou atender a demandas de outras escolas que eu trabalho, tá bom? E assim, para começar, eu acho que a gente poderia, deveria relembrar um pouquinho do que a gente já conversou, nas aulas aí no início do ano letivo. A gente falou sobre conjuntos o tempo todo, e aí eu acho que eu trouxe três exercícios para a gente discutir aqui agora, que vão sintetizar de fato tudo que a gente conversou até então sobre conjuntos. Então essa é uma aula de revisão, uma aula só para a gente fazer a cabeça girar em torno desse assunto novamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos trazer aí o primeiro exercício, um tipo, de exercício que a gente resolveu bastante nas aulas, essa questão de você ter afirmações e julgar, essas afirmações verdadeiras ou falsas. Foi um exercício um tipo, de exercício que a gente fez bastante. E aí eu trago mais um para a gente relembrar alguns conceitos, algumas ideias importantes que a gente tem que ter girando aí na mente, para não
perder, né, para não errar questões, exercícios como esse. Então, eu tenho aí 10 afirmativas e quero julgar se essas 10 afirmativas, cada uma delas, né, é verdadeira ou é falsa. Ok? Então vamos lá. A afirmativa A diz que o número 0 pertence ao conjunto que tem como elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Esse pertence, né, esse sinal de pertence, vou marcar ele aqui, ó. Esse sinal de pertence, ele indica aí, né, uma relação entre elemento e conjunto, é a relação de pertinência, né? É um conceito primitivo da teoria dos conjuntos. É aquela relação onde você desculpe, onde você apenas observa se o cara está ou não está no conjunto, né? E aí, de fato, o número 0 é um elemento desse conjunto. Né? O que são os elementos do conjunto? Também um conceito primitivo. São aqueles que nesse modelo aí de representação do conjunto, né, por enumeração, são os elementos que estão separados por vírgula. Então, de fato, 0 é um elemento desse conjunto aí, logo a afirmativa A ela é uma afirmativa verdadeira. Ok? Já no item B, o que vai acontecer é que eu tenho aí um conjunto unitário A, conjunto unitário cujo elemento é A, e eu estou afirmando que esse conjunto unitário ele pertence ao conjunto que tem elementos A e B. Essa é uma afirmação falsa. Por que essa é uma afirmação falsa? Porque, tudo bem, a letra A, ela pertence, ela é um elemento do conjunto que tem A e B como elementos. Mas o que eu estou afirmando aí que é elemento do conjunto é o conjunto unitário A. Então, para que essa afirmativa fosse verdadeira, eu teria que ter ali dentro do conjunto esse conjuntinho unitário A. Certo? Então, afirmativa falsa. Vamos lá. Item C. Esse símbolo aí é o símbolo do vazio, né, do conjunto vazio. Eu estou dizendo que esse símbolo do conjunto vazio pertence a um conjunto unitário, cujo elemento é o elemento 0. Então, com certeza, essa aí é uma afirmativa falsa, né? Mas muito falsa mesmo, né? Certo? Com certeza, no item D, também afirmativa falsa, né? 0 pertence ao vazio, ninguém pertence ao vazio, né? O vazio, o conjunto vazio, ele não tem elementos, né? Muito bem. Na afirmativa E, eu estou dizendo que aí vai surgir um novo elemento, aí, uma nova relação, né? Que é a relação de inclusão. Eu estou afirmando que o conjunto unitário A está contido no vazio. Só quem está contido no vazio é o vazio. Porque o vazio, você lembra bem, que a gente frisou bem isso, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele está contido em qualquer conjunto, inclusive no vazio. Né? Agora, não existe nenhum outro conjunto que esteja contido no vazio. Então, falsa essa afirmativa também. Certo? Agora vamos à afirmativa F. A afirmativa F diz que A pertence ao conjunto cujos elementos são A e conjunto unitário A. De fato, isso aí é verdade. Né? Tá lá o Azinho lá, separado por vírgula e tal, é um elemento desse conjunto. Verdadeiro. No item G, eu digo que o conjunto unitário A está contido no conjunto que tem como elementos A e unitário A. Essa afirmativa ela também é verdadeira, né? Mas não porque o unitário A está lá dentro do conjunto como elemento, né?
Na verdade, é porque o unitário A ele vai ser um dos subconjuntos desse conjunto dado aí. Então, ele está contido. Ok? Item H. O vazio está contido, não importa. Em qualquer conjunto, o vazio sempre estará contido. Isso é verdadeiro. Não vou nem discutir o restante. O vazio está contido em qualquer conjunto. Beleza? Agora, já no item I, aí eu já tenho que observar, porque aí eu estou dizendo que o símbolo que representa o vazio pertence ao conjunto do lado ali. E é verdade, né? Tá lá ele lá separado por vírgula, o símbolozinho. Então ele é um elemento, se ele é um elemento, cabe a relação de pertinência aí, verdadeira afirmativa. Ok? Isso já não vai acontecer no item J, né? O conjunto, para pertencer a outro, ele tem que estar com chaves e tudo lá dentro do conjunto, para ser um elemento, e não está. Então, a 10ª afirmativa aí, ela é falsa. A gente falou bastante sobre isso nas aulas. Esse tipo de questão é importante a gente saber resolver com segurança, tá? Isso aí, com certeza, vai ser, em algum momento, cobrado de vocês esse tipo de exercício, tá bom? Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Bom, esse exercício 2 é aquele onde a gente vai trabalhar as operações entre conjuntos. Quais são as operações entre conjuntos, pelo menos as definidas, né, mais comuns aí? A união, a interseção e a diferença entre conjuntos. Né? O que é a união entre dois conjuntos? É você pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro e juntar num único conjunto. Ou seja, para que alguém pertença à união de dois conjuntos, é necessário que esse cara pertença a um dos dois conjuntos, certo? Aí ele vai estar na união, desde que ele esteja em um ou outro. Já a interseção é o conjunto de encontro ali, né, dos dois conjuntos, ou seja, pertence à interseção aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, para pertencer à interseção é necessário que esse elemento pertença a um e ao outro conjunto, certo? Tudo bem. E já a diferença diz que a diferença entre o conjunto A e um conjunto B é todo elemento que pertence a A e não pertence a B. Então, todo mundo, né? Todo mundo que está no A, que não estiver no B, vai formar o conjunto diferença entre A e B, A menos B. Ok? Bom, então a gente tem aí os conjuntos A, B, C e D, bem definidos por enumeração, e aí ele pede para você determinar esses 9 conjuntos aí. Né? No item A você tem a união entre a interseção de A e B e o conjunto C. Vai com calma, primeiro faz a interseção de A e B. Bom, a interseção de A e B, tudo que está em A e está em B também, 2 e 3. E daí você vai fazer a união com o C. Né? A união com o C, ela vai resultar, então, eu tenho 2, eu tenho 3, 5, 6 e 7, junta todo mundo num conjunto só, não é isso? Daí a gente fica com o conjunto 2, 3, 5, 6 e 7. Galera, olha só, eu estou resolvendo aqui, estou tentando fazer de conta, né? Que estou olhando para vocês, não é fácil, né, dar aula olhando para uma câmera. Né? Tem 30 anos que eu dou aula olhando para os meus alunos e agora, de repente, tem que aprender a dar aula olhando para uma câmera. E eu vou falando, né? Vou fazendo o barco correr aí. Qualquer dúvida que você tenha, você tem duas opções.
você tem como parar o vídeo, voltar um pouquinho, né, e ver de novo, assistir de novo para ver se entende o que eu estou falando. Ou, se ainda assim a dúvida permanecer, vai lá nos comentários, usa a plataforma, eu vou estar ligado, você vai lá nos comentários, comenta, né, a sua dúvida e eu vou tentar te ajudar, tá bom? Mesmo que aqui à distância, tá legal? Beleza, então no item B eu quero a união de C e D. E seria a união de C e D? Bom, seria 2, 4, 5, 6 e 7, que depois eu vou fazer a interseção com o B. O conjunto B está ali, 2, 3, 5, 6 e 7. E aí lembrando que a interseção entre dois conjuntos, você vai pegar só os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Nesse caso aí seriam 2, 5, 6 e 7. Ok? É só se você sabe, por definição, o que é necessário para realizar as operações, você não vai ter dificuldade de fazer isso aí. Certo? Agora, no item C, eu quero a união entre A inter D e A inter C. A inter D, eu tenho 2 e 4. A inter C, bom, aí eu tenho ninguém, né? Vazio, né? Então vai ficar assim, ó. A interseção entre A e D, 2 e 4. A interseção entre A e C não tem elementos comuns, então é o vazio. Agora, se você pega um conjunto e faz a união com vazio, dá o próprio conjunto. Certo? Beleza. No item D, eu quero a interseção entre C e D. A interseção entre C e D, se você olhar para C e D, você vai ver que é vazia também. E vou fazer a união com A. Então vai dar isso aí. O vazio, união com 2, 3, 4. A união do vazio com qualquer conjunto dá o próprio conjunto, né? Na verdade, a gente diz que o conjunto vazio ele é o elemento neutro da união de conjuntos, né? Beleza. Item E, aí vai surgir a diferença, né? Eu quero B menos A. O que eu tenho em B e não tenho em A? Bom, 5, 6 e 7, né? E vou calcular a união de 5, 6 e 7 com o D. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 5, 6 e 7, união com o conjunto D, que é 2 e 4. Junto todo mundo num conjunto só, tá aí, 2, 4, 5, 6 e 7. Galera, eu estou escrevendo os elementos dos conjuntos aí em ordem, mas isso não é obrigatório, tá? Não é necessário. Num conjunto, a gente não se preocupa com a ordem com que os elementos aparecem no conjunto, certo? É só uma questão de toque, sei lá, de organização, tá ok? Mas, de forma alguma, se você escrevesse, por exemplo, 5, 4, 2, 7, 6, isso estaria errado. De forma alguma estaria errado, certo? Não tem problema nenhum com a ordem com que os elementos aparecem no conjunto. Vamos lá, item F, eu tenho que fazer a união de C com D para depois calcular a diferença em relação ao B. Então tá lá, o conjunto B 2, 3, 5, 6, 7 e a união de C com o D dá o 2, 4, 5, 6 e 7. Então eu preciso pensar o que eu tenho no conjunto B que eu não tenho nessa união de C com D, que seria apenas o número 3. Então, resposta, conjunto unitário 3. Ok? Item G. Agora eu quero a diferença do B para o complementar do D em relação a A. Essa questão do complementar, ele é diferença também, tá? Mas ele é possível, ele se caracteriza quando um conjunto está contido no outro. Então, o conjunto D, todos os elementos do conjunto D são elementos do conjunto A. Isso significa que D está contido em A. E aí, o que seria o complementar do D em relação a A?
é justamente o que falta ao D para que ele seja o A, que é A menos D, na verdade. Só que a gente só trata isso aí como complementar quando um for subconjunto do outro, ok? Então eu tenho o conjunto B, que é 2, 3, 5, 6 e 7, menos o conjunto unitário 3, que é o complementar do D em relação ao A, ou seja, o que falta ao D para que ele seja igual ao A. Agora, você pega todo esse conjunto aí, B, 2, 3, 5, 6 e 7. Calcula a diferença para o unitário 3, né? Tudo que está no B que não seja 3 está na diferença. Então, seria aí o 2, o 5, o 6 e o 7. Ok? Item H. Agora eu quero o complementar da interseção entre A e D. Veja bem, a interseção entre A e D é 2 e 4, é o próprio D. Né? E aí eu quero o complementar desse cara em relação ao A. Tudo que falta a ele para ser o A. Então eu quero, né, o A, que é 2, 3, 4, menos a interseção entre A e D, que é 2 e 4. Né? E mais uma vez a resposta vai ser unitário 3. É o que está no primeiro conjunto e não está no segundo, né? É o 3. Ok? E para fechar, no item I, a gente tem A menos D, ou seja, tudo que está no A e não está no D, que é o 3. E a gente vai unir com B menos C, tudo que está no B e não está no C, no caso 2 e 3. Então a gente vai ter essa união aqui, ó, do unitário 3 com 2 e 3, que vai dar o próprio 2 e 3. Então, esses problemas que envolvem aí o efetuar de fato as operações entre conjuntos também é um tipo, né, de problema, de exercício interessante para a gente. Ok? Lembrando que dúvidas você pode comentar, você pode parar aqui o vídeo um pouquinho e voltar para ver de novo, não acumula dúvida, tá bom? Vamos para o próximo então? Vamos lá. Vamos lá, tá aí, nosso exercício 3. Esse exercício também a gente trabalhou bastante nas nossas aulas, né? São aqueles problemas que a gente resolve usando a representação por diagrama, né? dos conjuntos. Então, se a gente conseguir representar os dados, né? Transferir os dados dessa tabela para os diagramas, a gente consegue resolver ou responder com relativa facilidade as perguntas aí desse problema. Então vamos lá. Tá aí o nosso diagrama, a gente tem um universo, né, de estudantes da pesquisa. Temos um conjunto dos estudantes que leem o jornal A, tem um conjunto dos estudantes que leem o jornal B, tem um conjunto dos estudantes que leem o jornal C, né, tem suas respectivas interseções, né? Ou seja, estudantes que leem A e B, estudantes que leem A e C, estudantes que leem B e C, e inclusive estudantes que leem os 3 jornais, né? A, B e C. E tem sim, aí fora, né, desse emaranhado aí formado por A, B e C, aqueles que não leem nenhum dos 3, que está ali a nossa primeira informação, né? Vindo de trás para frente na tabela, que isso, aliás, isso é uma característica desse tipo de problema, né? A gente vem meio que resolvendo, olhando, né, as informações de trás para frente. Então já surge aí esse primeiro número aí, essa primeira informação, 150 são estudantes que não leem nenhum dos 3, né, que estão fora dos conjuntos A, B e C. Né? Agora, que leem os 3 jornais, A, B e C, são 40. Né? Esses 40 ficam ali no meio, na interseção, né? No que seria a interseção dos 3 conjuntos, A, B e C. Agora, a informação que diz que B e C
que leem os jornais B e C, são 105 alunos, nos levam a colocar ali, ó, naquela região, eu acabei de escrever o 65 ali, né? Colocar esses 65. Quem são esses 65? São aqueles que leem apenas B e C, mas que somado aos 40, né, que leem A, B e C, fazem os 105 no total, né, fazem toda a interseção entre B e C, que tem 105 estudantes. Da mesma forma, a interseção toda entre A e C, que são os estudantes que leem jornal A e jornal C, tem 65 alunos. Isso quer dizer, então, que naquele pedacinho ali dos que só leem A e C, eu vou ter 25. Né? E se os que leem A e B são 70 no total, então na região onde estão só aqueles que só leem A e B, eu vou ter 30. E aí, completando, né, os alunos que leem os jornais A, B e C, se são 200 que leem o jornal C, eu já contei ali 90, 130, então faltam 70. Então, eu tenho 70 alunos que só leem o jornal C. Né? Se são 250 que leem o jornal B, já contei 70, 135, então 115 que só leem o jornal B. E se são 300 que leem o jornal A, e eu já contei 70, 95, então são 205 aí que só leem o jornal A. Pronto. Daí o nosso diagrama está preenchidinho. Isso faz com que, com certa facilidade, a gente responda aí as 4 perguntas do problema. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quantas pessoas leem apenas o jornal A? Você olha para o diagrama e lá na região onde estão aquelas que só leem, aqueles estudantes, né, que só leem o jornal A, eu tenho 205 pessoas. Ok? No item B, eu quero saber quantas pessoas leem o jornal A ou B. Ou seja, eu vou pegar todo mundo que lê A, todo mundo que lê B, né, e juntar isso tudo aí para minha resposta. Ok? Então, eu vou ter 205, com 25, 230, com 40. Né? Tem os 300 que leem A, né? Mas, no caso ali, 180, né, que leem B, que eu não contei quando peguei todo mundo que leu A. Né? Então, 300 aí com 180, total 480 pessoas. Galera, lembrando que no momento que você não entende o que eu falei, como cheguei, por exemplo, a esses 480, você pode voltar um pouquinho o vídeo, né, para estar tentando entender, ouvindo novamente o que eu falei, ou então comenta aí na plataforma, põe aí nos comentários, que eu vou estar hoje e amanhã aí ligado nos comentários aí para poder atender aí e tentar tirar as dúvidas que vocês tiverem, ok? Beleza. A terceira pergunta é: quantas pessoas não leem o jornal C? Bom, aí as pessoas que não leem o jornal C são 205 que só leem o jornal A, 115 que só leem o jornal B, daí já são 320 pessoas, não é isso? Mais 320, mas tem 30 ali também que leem A e B e não leem C, né? Então 235, 215, com 115 dá 350, não é isso? 350 com os 150, que não leem nenhum dos três, né? Total aí 500 pessoas, né? Que não leem o jornal C. E a última pergunta, a pergunta D, diz quantas pessoas foram consultadas. Aí é somar tudo, né, gente? Aí, inclusive os que não leem, né? Então, eu tenho os 300 que leem A, aí mais 180, dá 480,
com 70, 550, mais os 150 que não leem nada, 700 pessoas. Ok? Quer dizer, se você monta corretamente o diagrama, muito provavelmente você vai responder qualquer pergunta que ele fizer. Ok, gente? Então, daqui a pouquinho eu vou estar publicando aí também uma lista de exercícios para vocês trabalharem, copiar para o caderno, né? E vamos usar caderno. Vamos pegar esses exercícios, resolver e amanhã, até para dar tempo, né, de vocês fazerem isso, amanhã eu publico aí a resolução desses exercícios. Tá ok? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Na próxima semana, né, eu espero dinamizar mais, né? Eu espero dar uma aula na segunda e uma aula na terça, tá? Com exercícios. Ou seja, o que eu vou fazer essa semana entre segunda e terça, eu vou fazer na semana que vem 2 vezes. Vou fazer na segunda e na terça. Então você já sabe, segunda e terça é de estudar matemática. Claro, não só matemática, vocês têm outras disciplinas nesses dias também. Mas segunda e terça tem que estudar matemática, tá bom, pessoal? Então, até mais, um abraço. Fiquem com Deus, fiquem em casa, saúde para todos.